Programa Espaço Mulher Informação, Programa Espaço Mulher é levar também para o público feminino a atualização de todos os conteúdos importantes de grande relevância para a sociedade. E sabemos que a população idosa no Brasil tem um aumento significante. Sabemos que a população idosa no Brasil é 15% e é 32 milhões de idosos. Estamos aqui com a doutora Juscelia Araújo, psicóloga, que ela é especializada em idosos e ela atende também em uma unidade do CRAS. E ela vai falar um pouquinho da importância de falarmos sobre doenças, né? Doenças que quando chega a idade, né, doutora, sempre aparece, né? Não tem nem como não aparecer. E tem uma doença que sempre preocupa a gente, que é o Alzheimer, que é uma demência, né? E hoje vai falar um pouquinho o que é o Alzheimer, mas antes eu quero que você se apresente para as pessoas poderem conhecer você um pouquinho e depois também procurá-la, né? Exatamente. Eu sou Juscelia, eu sou psicóloga, trabalho com o público idoso em unidade do CRAS, como a Ivna falou. E hoje eu quero falar sobre um assunto de muita importância para ser discutido, que é sobre o Alzheimer. O que é o Alzheimer, afinal? É uma doença degenerativa que ela é uma das formas mais comuns de demência que ataca os idosos. E o Alzheimer, ela é desenvolvida a partir do acúmulo de substâncias tóxicas no cérebro. E hoje tem uma estimativa que tem mais de 1 milhão de idosos com Alzheimer no Brasil. Então é muito preocupante, né? A gente precisa estar consciente dessa doença. E quais são os sintomas, doutora? Existem vários sintomas, só que os mais comuns é a perda de raciocínio, da memória recente, que é a primeira a ser afetada, das habilidades cognitivas e de objetos que antes faziam parte do cotidiano com os idosos. Esses são os principais sintomas. Juscelia, tu trabalha com idoso, né? Tem muita demanda de idosos com Alzheimer nos teus atendimentos? Tem muita demanda de Alzheimer, de demência, até mesmo porque tem dois tipos. Tem o que ataca precocemente, antes dos 65 anos, e o que ataca após os 65 anos, que já é o esporádico. Se é comum, Juscelia, meu pai, ele é um idoso de 83 anos e ele tem Parkinson. Eu gostaria de saber se é comum a demência em outras doenças. Sim, é comum. Inclusive, o Alzheimer, ele é um dos tipos de demência, mas também existe o Parkinson, que é um outro tipo de demência. Então, às vezes, é comum, sim, ter vários tipos de doenças relacionadas à demência no idoso. Tanto no idoso, como na pessoa que tem a doença precocemente, que é antes dos 65 anos. Olha, o meu pai, eu gosto de falar nele porque ele faz parte da minha vida hoje, do meu cotidiano, ele faz parte hoje, ele mudou totalmente a minha rotina, sabe, Juscelia? Eu sei que você trabalha com idoso e a família também sente muito quando o idoso tem demência. O seu Manuel, né, ele tem 83 anos e hoje ele tem demência, hoje ele tem Parkinson e mudou totalmente a minha rotina, né? E eu queria te perguntar quais são os estágios da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela é uma doença progressiva. Então, depende muito de indivíduo para indivíduo. Existem 4 estágios, na verdade, que a gente trabalha, que é o leve, o moderado, o grave e o terminal. Então, tem um diagnóstico que diz que após esse diagnóstico da doença, o indivíduo dura de 8 a 10 anos. Só que varia muito, de estágio para estágio. Tem pessoas que duram meses e tem outras que duram anos. E olha só, minha gente, falar de idoso sempre é tocante para mim, porque eu tenho um idoso e ele é meu bebê. E a gente precisa ter, né, essa preocupação, até mesmo de informação, né? E aí, falando aqui com a Juscelia, qual é o sintoma do primeiro estágio, Juscelia, da doença de Alzheimer? O primeiro estágio, que é o leve, nessa situação, o idoso ele começa a ter perda de orientação do tempo e do espaço. Ele acaba se perdendo sobre que horas são, qual que é o dia da semana, ele se perde dentro do ambiente que ele está, tem também muito esquecimento e a perda de memória que vai ficando perceptível para a família e para os cuidadores. Então acredito que meu pai está nesse primeiro estágio. Aí tem o leve, né? Esse é o estágio leve. E qual é o moderado? O segundo estágio, que é o moderado, o idoso ele vai começando a ter confusão mental. Ele acaba se perdendo entre o raciocínio e a fala. Ele não sabe o que ele ia falar. Ele começa a ficar agitado, ansioso e tem outros sintomas que vão agregando. E o terceiro estágio, Juscelia?
O terceiro é o grave. Nessa situação, o idoso ele vai ficando muito agressivo, ele passa a ter incontinência urinária, fecal, e devido a isso ele passa a ter uma maior necessidade de higiene, de alimentação, e ele passa a ficar muito mais tempo internado. Juscelia, e o último estágio? Esse último estágio que é preocupante, né? Sim, o último estágio é o terminal. Nessa fase, nesse estágio, o idoso ele já perde a fala, perde a consciência e a incapacidade de locomoção. Juscelia, eu sei que tu tem uma experiência muito grande, muito vasta na área de atendimento ao idoso, né? Eu gosto muito de sair um pouco do script, tá, gente? Porque a entrevista vai fluindo, né? E vem muitas perguntas e dúvidas. Como é a família no último estágio? Como é que tá assim? Porque tu atende muito, tu atende o psicológico, né? Tu dá esse amparo psicológico. E como é tratar também a família? Porque acaba também sendo, né? A família se tornando um paciente para você, né? Sim, a família ela precisa de suporte emocional tanto quanto o paciente, talvez até mais, porque quando vai avançando mais os estágios, a família vai ficando mais vulnerável ao estado emocional. Então, nessa fase, a gente tem que dar muita atenção para eles. Olha só, minha gente, falar de Alzheimer, não só de Alzheimer, né? Mas de todas as doenças que ocasionam quando a gente está na fase já do envelhecimento, né? E é muito importante a gente estar atenta aos sinais, né? Então, eu quero perguntar aqui para a doutora, quais são os sintomas? Quais são os tratamentos, né? O que a gente como família, eu mesmo quando tenho um idoso na minha casa, o que eu possa estar observando para eu poder estar procurando ajuda? Olha, em relação ao tratamento, existem duas formas. Tem o tratamento medicamentoso, que aí ele precisa ser cuidado com o neurologista, e tem o não farmacológico, né? O não medicamentoso, que é onde entra a equipe multidisciplinar. Aí, no psicológico, que no caso é a minha área, nós tratamos através da terapia cognitivo-comportamental. Entra também a questão da atividade física, da mudança do ambiente e também da estimulação cognitiva, que são aquelas atividades simples para a memória, né? Como jogo de memória, leitura, caça-palavras. E isso é importante para que estimule a mente dele. O Alzheimer ele é uma doença que não tem cura, no entanto, ela pode ser retardada. A sua progressão pode ser retardada e o idoso pode ter um maior tempo de qualidade de vida. Então, minha gente, você que tem um idoso em casa, eu vou até deixar esse recado muito importante. Vamos trabalhar o cognitivo dos nossos pacientes, dos nossos idosos, das nossas crianças, com joguinho, né? É muito importante também, se a família tiver condições financeiras, de ter uma equipe multidisciplinar ali para atender, né? Uma fisioterapeuta, né? Uma psicóloga, né? O acompanhamento, né? De rotina com o médico, né, Juscelia? Exatamente. Existe também cuidados, existe prevenção. A prevenção como o sedentarismo, tem que evitar o sedentarismo, mesmo antes de se ter a doença, ter atividade física, colocar o movimento no corpo, porque nós precisamos cuidar não só do corpo, mas da mente também. Então, outros cuidados que se deve ter, precisa-se ter controle da pressão arterial, controle da glicose, controle das doenças crônicas, principalmente do fígado, e também uma alimentação saudável. Todos esses cuidados é importante para que se possa controlar a demência e o Alzheimer. Olha só, minha gente, nós estamos aqui nessa tarde tão maravilhosa, né? Com esse ventinho aqui, ó, solto nos nossos cabelos, falando sobre essa importância, sobre esse assunto, né? De grande relevância para nós, mulheres, para a nossa sociedade. Então, que a gente possa estar atenta aos sinais, aos tratamentos e também buscar ajuda, né, Juscelia? Juscelia, mas me fala aqui como é que faz para as pessoas que estão nos assistindo procurar o seu atendimento, onde te encontra aqui na cidade de Imperatriz. As pessoas assistem muita gente de outras cidades também. Como é que faz para obter conhecimento e também o teu atendimento, né? Atualmente eu atendo em Imperatriz e atendo em outros municípios. Aqui eu atendo no Medical Center, o meu telefone é o DDD 99 988 17 6390 e é só entrar em contato comigo e agendar um atendimento. E para finalizarmos essa entrevista que tá tão boa, tão maravilhosa, já estava com saudade de vocês, sabe? De falar um pouquinho, de levar conhecimento, porque o programa Espaço Mulher é isso. Não é só o nicho do mundo feminino, mas sim levar informação para toda a sociedade. E quando a gente está finalizando a nossa entrevista, doutora Juscelia, eu sempre peço para a nossa convidada deixar uma mensagem, né? Uma mensagem para quem está nos assistindo. E eu gostaria que você
falasse um pouquinho o que seu coração está sentindo aí e transmitisse para todos os nossos telespectadores. O que eu quero dizer é que o amor é a maior fonte de cuidado que a gente pode ter e oferecer para outra pessoa, principalmente para os nossos idosos, para os nossos familiares. Então, quando você se tem amor, você tem paciência, você tem cuidado, você tem atenção. Então, essa é a mensagem. Mais amor, mais cuidado, mais atenção com os idosos de vocês. TV Portal HD, a diferente das iguais. Programa Espaço Mulher.